Começando a gravar. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, todo mundo. E aí, galera, última aula, hein? Como é que vocês estão sentindo? Parabéns por toda a força, parabéns por todo o empenho. Vocês chegaram até aqui, né? Sei que não foi fácil para ninguém. Mas é isso, concluindo o semestre. Daqui a pouco vocês para processo penal 2. Olha aí, boa tarde, querida Michele. Você tá bem, minha linda? Espero que sim. Hoje, última aula, pode tudo, então vou dar aula de boné, viu? Ô, comédia, faz parte. Que bom, Michele, fico feliz que você tá bem. Yasmin, boa tarde, esqueci de olhar tua mensagem. E é isso, nossa última aulinha, nossa última matéria. E aí eu vou logo dizendo, turma, que eu terminei de fazer as provas de vocês. E boa parte da prova, tanto a primeira como a segunda chamada, que vai ser na próxima semana, ela foi feita pela nossa querida monitora Janete. Então eu dei uma olhadinha nas questões dela, umas eu mudei, outras deixei do jeito que está. Então ela vai resolver todas as questões da prova com vocês no GED. Janete que vai fazer no sábado e que horas? Diz aí para eles. A Janete tá aí, né? Tá, que eu vi ela entrando. Pronto, sábado 16 horas. Então, turma, sábado 16 horas vai ter o GED com a querida Janete, com a nossa querida monitora, e ela vai resolver, turma, todas as questões com vocês, certo? Então, todas as questões da prova vão ser resolvidas pela querida Janete. Ela não vai passar o gabarito para ninguém. Então, é bom vocês irem e acompanharem. O que é que vocês acham? Show de bola, né? Beleza, então é isso. Espero que todo mundo esteja bem. Espero que todo mundo esteja cheio de saúde, né? Mais importante. A gente está aí vendo que as instituições estão começando a se preparar para voltar. O Tribunal de Justiça já lançou, já disse que tem um plano para voltar. Provavelmente começa a primeira etapa de 15 de julho. Vocês estão vendo aí que tem a primeira etapa do governo também na segunda agora. Então, assim, tá todo mundo começando a voltar, a diminuir, a gente não sabe por qual motivo, né? Se é o econômico ou é porque que o vírus foi embora mesmo. Mas o fato é que a normalidade está voltando. Normalidade que eu digo assim, né? A vida com as coisas abertas. E o fato é que, acima de tudo, não se descuidem. Continuem se cuidando, continuem evitando, usem máscara, continuem evitando sair de casa, continuem se cuidando para que você não pegue esse vírus. Se você pegar, que você seja felizardo de ser o assintomático, né? Porque o assintomático, ele contamina também outras pessoas, ok? Então, se você pegar, que seja assintomático exatamente para criar anticorpo, que é a única defesa que a gente tem em relação a esse vírus. E é isso. Vamos começar a nossa aulinha? Beleza. Então, a aulinha de hoje, a gente vai falar sobre sujeitos processuais, também a gente acaba todo o nosso plano de ensino. Vocês têm muitas questões aí. Galera, eu coloquei muitas questões, todas as questões estão com vocês. Todas, todas, todas. Porque boa parte das questões que eu peguei também estão nos materiais que eu coloquei para vocês. Então, sujeitos processuais vai cair. Pelo menos uma questão de sujeitos processuais vai cair, que é o que a gente vai ver hoje. Tá no material. Eu peguei a questão do material, tem lá um texto sobre sujeitos processuais, depois tem as questões. Competência, peguei questões também do material. Então a prova ela tá bem híbrida assim, então é bom vocês resolverem. Eu gosto muito de resolver questões e a forma de estudo que eu mais indico vocês fazerem é resolver questões, que aí você sabe como é que é cobrado, você às vezes não esquece, que às vezes a gente lê um livro, ai que massa, li tudo, vou resolver questão, sem mais nada. E muitas vezes a gente lê um livro, uma semana depois a gente esqueceu. E a questão ela permite que a gente todo o tempo esteja revisitando aquele conteúdo. Beleza, turma? Se vocês quiserem fazer qualquer consideração, estou à disposição. Só tenho a agradecer pelo semestre todo. Realmente foi muito bom tê-los como aluno. Você vê que a gente tem aí mais da metade da sala aqui. Então, isso é muito bom. Eu fico muito feliz com isso. E é isso. Vou compartilhar minha tela para a gente ir para o CPP, começar sujeitos processuais. Eu pedi, turma, que vocês lessem, eu espero que vocês tenham lido, do artigo 251 ao 281, tá? É o que a gente vai conversar agora. E antes de eu começar, não tem aquele ramo chato do direito, se chama direito civil? Tô brincando, eu adoro direito civil, tô brincando. E aí o direito civil, ele fala pra gente da relação de parentesco, né, das pessoas. Então, meus pais são meus parentes de primeiro grau, meus avós de segundo grau, meus tios, aí desce, né?
Meu pai, meus avós e meu tio. Então, meus pais, um, meus avós, dois, meus tios, três. Então, eu queria só que vocês relembrassem, para vocês conseguirem entender bem essa matéria, principalmente no que diz respeito a impedimento, vocês relembrassem os parentes até terceiro grau. Então, quem são teus parentes até terceiro grau? São teus pais, são teus avós, são teus bisavós, ou então são teu tio, tua tia, o teu sobrinho também. Então, quando eu for falar, por exemplo, de impedimento dos juízes, que vale também para os impedimentos do Ministério Público, quando a gente for falar de impedimento dos peritos e intérpretes, a gente vai precisar rememorar o que são esses parentes até terceiro grau, seja consanguíneo, seja por afinidade. Então, os parentes do teu esposo, da tua esposa, ou do teu contatinho, viu, Júnior, para ti, do teu companheiro ou da tua companheira, os parentes dele ou dela são também teus parentes, só que são parentes por afinidade, né? Então, por exemplo, um juiz, ele não pode ser juiz num processo em que a sogra dele é parte. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nem que se dissolva o casamento, como a gente vai ver. Por quê? Porque a sogra dele é uma parente de segundo grau por afinidade. Então a parte mais chatinha é essa mesmo, que óbvio tinha que vir desse outro ramo do direito, de só menos importância. outra disciplina que eu dou, turma, só para vocês não acharem que eu não gosto do direito civil, é Estatuto da Criança e Adolescente, né? Massa, só que eu dou em outra instituição, não dou na Unifor. E essa disciplina eu uso muito do Código Civil, muito, para falar de impedimentos, para falar de casamento, um bocado de coisa. E direito de família é massa, né? Vamos para frente. Então, turma, eu estou compartilhando aqui minha tela para a gente começar a ver os sujeitos processuais. Uma teoriazinha básica, e é bem básica mesmo, só rememorando aí a teoria geral do processo, é que existem os sujeitos processuais principais, os quais, sem eles, não tem processo, é impossível haver processos sem os sujeitos processuais principais. Até coloquei no material de vocês. E os sujeitos processuais acessórios. Os acessórios podem até ter processo sem eles, mas eles são sujeitos do processo. Então são esses sujeitos que a gente vai estudar agora. Quem são os sujeitos principais que a gente vai estudar agora? Juiz, não dá para ver processo sem juiz. Ministério Público, nas ações penais públicas, não tem processo sem Ministério Público. O Ministério Público sempre está no processo penal, sempre. Se ele não está como parte acusando a galera, ele está como fiscal da lei. Então, juiz, MP, e o réu, e se tem réu, obviamente tem advogado, ou defensor público. Que a gente já viu 200 vezes, eu vou revisitar hoje, que qualquer ato do processo sem advogado, nulidade absoluta. Qualquer ato do processo sem advogado é nulidade absoluta. Então, sem esses quatro, sem MP, sem juiz, sem advogado e sem réu, não tem processo penal. Por isso que a gente diz que eles são os sujeitos processuais principais. Agora, existem os sujeitos processuais acessórios, as testemunhas, o perito, o intérprete, o contador. São sujeitos processuais quando estão no processo, contudo, são sujeitos processuais acessórios, porque pode haver processo sem eles. E o que a gente vai estudar agora, a partir do artigo 251, os sujeitos processuais. E aí, turma, quais são os sujeitos processuais que o Código traz? O juiz, o MP, o acusado e o defensor, os assistentes e auxiliares da justiça, e que aí entra aí o intérprete, o perito e por aí vai. Então a gente vai estudar juiz, MP, acusado e defensor, depois assistentes e auxiliares da justiça. Turma, o juiz, ele incumbe prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Então é por isso que muitas vezes a gente vê filme, aí o juiz com o martelinho, né? Ordem, ordem no tribunal. Então o juiz incumbe o quê? Manter a regularidade do processo, evitando nulidade, evitando injustiças, manter a regularidade no processo e também manter a ordem no curso dos respectivos atos. Então, se está havendo algum julgamento e as partes estão se exaltando, o juiz ele pode se levantar e mandar a polícia prender todo mundo, ou mandar a polícia levar as pessoas, e o juiz tem esse poder. O fato é que o que é mais importante aqui é a gente entender os impedimentos e as suspeições. E tudo que eu vou falar de impedimento e suspeição vale para o MP e vale também para os intérpretes. E os intérpretes, quando eu falo intérprete em lato sensu, tá? São os peritos lato sensu. Então vale para o MP e vale para os peritos, entre os peritos o intérprete.
Que a gente tem a perícia contábil, o perito mesmo que vai lá fazendo, o perito oficial, que é o que vai no crime mesmo fazer o exame de corpo de delito. A gente tem o tradutor, que é um tipo de perito, ele é equiparado a perito, o intérprete também. Então, assim, o que a gente vai conversar sobre impedimento e suspeição vale tanto para o juiz, como para o Ministério Público, como para os peritos e intérpretes. Só lembrando que perito é nesse sentido amplo. Então, o que eu vou falar agora, que é o 252, o 252 ele fala do impedimento do juiz. Quando o juiz não pode exercer a jurisdição do processo. Volto a repetir que isso vai valer não só para o juiz, vale também para o Ministério Público, vale também para o perito e vale também para o intérprete. Perito em sentido amplo. Então, quando é que o juiz não pode exercer a jurisdição? Galera, como vocês ainda vão fazer OAB, vão fazer concurso público, e essa matéria ela cai muito, o que gosta muito de confundir aqui a cabeça do aluno é trocar impedimento por suspeição. Sempre pense que impedimento é algo interno ao processo. O juiz não poder atuar num processo que a sogra dele atuou como delegada. O juiz não poder atuar num processo em que o pai dele atuou como outro juiz. O juiz não poder atuar. Então, todos os casos de impedimento que estão aqui no artigo 252 e também no 253, todos os casos de impedimento, eles dizem respeito a questões internas ao processo. Já os casos de suspeição diz respeito a questões externas ao processo. Então, vamos ver os casos de impedimento. O juiz, o MP, o intérprete, o perito não podem atuar no processo que dentro desse processo já tiver atuado o cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, isso eu já falei. Então, no começo da aula eu disse, olha, o que é mais chatinho dessa aula é a gente pensar que é até terceiro grau, inclusive. O cônjuge até terceiro grau, inclusive, sempre. Então, um juiz, um perito, um intérprete, um tradutor, um membro do Ministério Público, não vai poder atuar num processo em que o cônjuge dele ou qualquer parente dessa pessoa, até terceiro grau, inclusive, seja esse parentesco por afinidade ou por consanguinidade, já tiver atuado nesse processo como defensor ou advogado, ou ainda como órgão do MP, ou autoridade policial, ou auxiliar da justiça, ou perito. Isso significa, eu, Sidney, sou oficial de justiça, eu sou um auxiliar da justiça. Se a minha mãe for atuar num processo que ela vê que eu já pratiquei atos como oficial de justiça, ela não pode se declarar, ela não pode atuar nesse processo, ela tem que se declarar impedida, usando o 252, inciso 1. Então, um juiz, ele não pode ser juiz num processo em que atuou como delegado, como auxiliar da justiça, como membro do Ministério Público, como outro juiz, o cônjuge dele. Então, ele não pode atuar no processo em que atuou como delegado, defensor público, a mãe dele, a sogra dele, a tia dele. Não pode, ele tem que se declarar impedido. O juiz, o intérprete, o MP e também os auxiliares, eles também não podem atuar quando ele próprio já tiver desempenhado qualquer dessas funções no processo ou se vire como testemunha. Perceba que os casos de impedimento sempre são internos ao processo. De maneira que, turma, o juiz que já foi testemunha, então eu fui testemunha no processo, aí eu passei no concurso de juiz, assumi. Aí eu, por acaso, pego a vara que tem um processo no qual eu fui testemunha, eu tenho que me declarar impedido. Ou então eu sou delegado, atuo no inquérito policial, aí esse inquérito policial é remetido ao fórum e eu passo para ser juiz. Quando eu entro no fórum, eu vejo vários processos no quais eu fui delegado do inquérito policial. Eu tenho que me declarar impedido. Então o impedimento ele diz respeito a coisas que já aconteceram dentro do processo. O juiz, o MP, pega um processo, aí olha que o parente dele já atuou naquele processo. O que ele faz? Se declara impedido. O juiz pega um processo e vê que ele mesmo já deu testemunha naquele processo. O que ele faz? Se declara impedido. Então isso vale para o MP, para o juiz, vale também para os auxiliares, para os peritos e para os intérpretes. Para os auxiliares vale mais a suspeição. Mas, assim, no final das contas, vai valer para todo mundo. Isso que a gente está conversando sobre impedimento e suspeição. É que para o código, ele só diz que dos auxiliares é mais as questões de suspeição do juiz. Só que como existe impedimento do juiz no que diz respeito ao auxiliar, fica vice-versa. Enfim,
considerem para todo mundo. Então, se eu for cumprir um mandado judicial e ver que nesse mandado quem proferiu a ordem foi a minha sogra, aí nesse caso eu não vou poder atuar. Eu tenho que me declarar impedido. Se um defensor público vai atuar no processo e ver que o juiz desse processo é a tia dele, ele tem que se declarar impedido. Então, também é impedido o juiz, o MP, o intérprete, qualquer pessoa, qualquer sujeito processual que tiver funcionado como juiz em outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Então você sabe que o juiz, turma, ele vira desembargador. Aí vamos supor o professor Mário Parente. Ele, antes de ser desembargador, ele era juiz do juizado especial. Aí vamos supor que ele proferiu uma sentença lá. Aí a parte desse processo apelou. Aí o desembargador Mário Parente hoje virou desembargador, faz um tempo já, e aí ele pega um processo no qual ele nota que ele mesmo já proferiu a sentença. Nesse caso, ele tem que se declarar impedido. O cara é promotor de primeira instância, aí ele vira procurador de justiça. Aí, atuando no segundo grau, no tribunal, ele pega um processo que ele viu que ele mesmo já deu um parecer. Esse MP tem que dizer, sou impedido. E também ele é impedido quando ele próprio, o juiz, o MP, ou mesmo os peritos, os intérpretes, ele próprio, ou o cônjuge, ou o parente, consanguíneo ou afim, com linha reta, colateral até terceiro grau, inclusive, for parte diretamente interessada no feito. Então, o cara vai julgar uma ação civil pública ou uma ação popular que vai beneficiá-lo, ou vai beneficiar o cônjuge dele, ou qualquer parente dele. Aí é muito bom, né? Então o cara vai julgar uma ação civil pública para derrubar as barracas de praia aí de Fortaleza, e aí ele nota que o genro dele, ele é um barraqueiro de praia. Aí você imagina, será que esse cara realmente, o genro dele é diretamente interessado nessa ação popular? Será que esse juiz, ele realmente vai ser imparcial? Não. Então, se notar que o juiz, o cônjuge dele, ou então qualquer parente dele, até terceiro grau, inclusive, é diretamente interessado no feito, ele é impedido. Então, esses são os 4 casos de impedimento e ainda tem mais um. Esse mais um está no 253, que ele é mais para tribunais, nos juízos coletivos. Nos juízes coletivos, não podem servir no mesmo processo os juízes, ou os MPs, ou ainda os intérpretes, os peritos, que forem entre si parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive. O professor Teodoro, como vocês sabem, ele é professor da Unifor. E ele foi membro do Ministério Público de carreira. Aí o professor Teodoro, ele entrou no 5º Constitucional e virou desembargador. Show! Assumiu um cargo no Tribunal de Justiça do Ceará. O irmão do professor Teodoro era juiz de primeira instância. E ele, por merecimento, conseguiu virar desembargador também. A vaga que tinha era uma vaga que eles dois iam ficar juntos. Só que o próprio Código de Processo Penal proíbe. Aí fizeram uma permuta para que eles ficassem em câmaras diferentes, em órgãos jurisdicionais diferentes. Exatamente porque nos juízos coletivos é quando tem mais de um juiz que julga. São os tribunais, né? Cada câmara criminal julgam 4 desembargadores, mas só 3 julgam mesmo. Tem 4 desembargadores, mas só 3 julgam. No STF, são 5 ministros em cada turma. Então, veja, nos juízos coletivos não podem atuar na mesma câmara, na mesma turma, 2 irmãos ou 2 parentes até terceiro grau, inclusive, que é o caso do professor Teodoro, esse aqui. E, finalmente, pessoal, a gente vem nos casos de suspeição. Enquanto os casos de impedimento são taxativos, são esses aqui, os casos de suspeição são exemplificativos. Até porque é permitido que o juiz, que o MP, que o defensor público, que o oficial de justiça, que o perito, que o intérprete se declare suspeito por foro íntimo. Então, como existe a suspeição por foro íntimo, é perfeitamente possível que um juiz, ele se declare, não, eu sou suspeito para julgar, por quê? Não quero declarar. Então, é possível, sim, haver mais casos de suspeição do que os que estão arrolados aqui. Impedimento não, são só os que estão no 252 e 53. Contudo, suspeição estão no 254 e é exemplificativo. Quando vocês forem ver processo penal 2, vocês vão estudar as exceções de incompetência, exceções de suspeição.
O Júnior, o garoto dos contatinhos, já pode falar para vocês que exceção no direito processual é sinônimo de defesa. Então, quando eu falo exceção de incompetência, significa que é uma defesa que eu estou utilizando para dizer que aquele juiz é incompetente. Quando eu falo de exceção de suspeição, exceção de impedimento, significa que a minha defesa é alegar que aquele juiz, MP, ele é suspeito, ele é impedido. Então, nesse caso, turma, como é que você vai alegar isso? Através de exceções, que é o que você vai ver em processo penal 2, tá bom? Então, o que é, turma, um juiz que é suspeito? O juiz, ele tem que dar para o suspeito. Ele pode se autodeclarar suspeito ou impedido. Agora, se ele não o fizer, ele poderá ser recusado por qualquer das partes. Quando for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Então, quando o juiz, quando o MP, quando o oficial de justiça, quando o perito, quando o intérprete, ele é amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, ele tem que se declarar suspeito, ele não pode julgar aquele processo. Então, no caso do Gilmar Mendes, que é ministro do STF, ele é magistrado, né? E ele julgou um processo de um cara que mandou flores para a esposa dele e ele foi padrinho de casamento desse cara, do filho desse cara. Ou seja, tudo mostra que o Gilmar Mendes é amigo íntimo dele. O Gilmar Mendes foi chamado, né, foi instado a se manifestar, e ele disse que não, que poderia julgar aquele processo perfeitamente de maneira imparcial. Então, essa é a suspeição. A suspeição é quando você é amigo íntimo da parte. Então, o juiz é amigo íntimo da parte. Professor, o juiz é amigo íntimo do advogado. Tem algum problema? Não. Tem problema o juiz ser amigo íntimo da parte. Então, se um juiz tem como melhor amigo desde a infância o João e o José, são amigos de infância, melhores amigos. O João virou juiz, o José é advogado. O José entrar com processo e cair na vara do João, não tem problema. Porque o que o código proíbe é ser amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Então o juiz, o MP, o intérprete, o perito, ele não pode ser amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Agora, amigo íntimo, pessoal, é mais do que amizade, tá? É mais do que eu sair para almoçar. Eu saio para almoçar com um colega, sei lá, toda vida que tem encontro pedagógico, eu saio para almoçar depois com os professores. Dá para dizer que eu sou amigo íntimo dos professores porque eu saí para almoçar? Não. Amigo íntimo, você tem que mostrar que é íntimo mesmo. A amizade, o que é o grande problema da suspeição, porque quem julga a suspeição em primeiro lugar é o próprio juiz. Então, quando você vai dizer para uma pessoa que não se declarou suspeita, que ela é suspeita, meu amigo, você tem que vir com dois pés de voadora para derrubar, porque se você não derrubar, o juiz que vai julgar se ele é suspeito ou não. Se ele disser que não é suspeito, ele vai julgar o processo e você vai recorrer, mas o processo dele vai continuar andando. Então, você tem que ter muitos argumentos. Então, amigo íntimo significa aquela amizade mesmo, de me captar aquela raiva. Não é amigo íntimo que sai para jantar de vez em quando, é amigo íntimo mesmo. Também é suspeito, aí perceba como está externo ao processo. Caso de impedimento é interno ao processo, caso de suspeição é externo ao processo. Também é suspeito o juiz, o MP, o perito, quando o cônjuge dele, ascendente e descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, cujo caráter criminoso haja controvérsia. Turma, às vezes tem certos fatos que a jurisprudência diverge muito se é crime ou não. Exemplo, arma desmuniciada. O STF já disse que é crime, o STF já disse que não é crime. Aí, então, fica aquela confusão e não foi decidida ainda com efeito vinculante. Então, eu estou andando com arma desmuniciada, só que eu não tenho um porte legal de arma. Será que é crime? Será que não tem um porte legal? Não, né? Eu estou andando com arma desmuniciada e eu não tenho um porte de arma. Será que é o crime de porte ilegal de arma de fogo? É isso que eu quis perguntar. Então, eu estou aqui, andando no meio da rua com arma. E eu não tenho um porte de arma. Só que essa arma está desmuniciada e eu não tenho cápsula perto. Será que tem crime ou não? Será que se aplica o princípio da insignificância ou não nesse caso? Será? Então, assim, existem ainda várias situações, vários fatos onde o caráter criminoso daquela conduta ainda é discutido pela jurisprudência. Aí imagina que a esposa de um juiz
está respondendo por um processo criminal pelo porte de arma, só que ela não estava, pelo porte de arma, desmuniciada. Aí esse juiz, ele vai julgar um processo do João por porte de arma desmuniciada. A lei considera esse juiz suspeito para julgar o caso do João, porque é muito provável que ele absolva o João, para que o juiz que está julgando a esposa dele possa usar a decisão dele como precedente, dizendo que vai absolver a esposa dele também. Então, se o próprio juiz, se o cônjuge dele, o ascendente ou descendente, estiver respondendo a um processo por um fato, por uma conduta cujo caráter criminoso haja controvérsia, esse juiz, ele não pode julgar mais nenhum processo que diga respeito a essa mesma conduta. Porque é capaz dele absolver todo mundo desse processo para poder utilizar como precedente para esse processo que o parente dele está respondendo. Já vejo se vocês estão com dúvida, tá bom? O juiz também dá-se-á por suspeito se ele, o cônjuge dele, o parente consanguíneo afim, até terceiro grau inclusive, sustentar a demanda ou responder a processo que tenha que ser julgado por qualquer das partes. Olha que interessante. Essa é a situação em que a esposa de um juiz entrou com processo e caiu na terceira vara civil, que é o juiz Chiquinho. Só um exemplo. Aí, o juiz Chiquinho está respondendo um processo criminal que caiu na mesma vara do juiz que é esposo dessa pessoa. Então, imagina o juiz João, que tem a esposa Maria. Aí a Maria entrou com ação civil e caiu para o juiz Chiquinho. O juiz Chiquinho foi processado criminalmente e caiu, aliás, não vai dar para o seu juiz, porque o juiz vai para o Tribunal de Justiça. Imagina que um desembargador, não mais um juiz, tem um desembargador João e tem a esposa dele, a Maria. Aí a Maria entra com ação na terceira vara civil. E na terceira vara civil é o juiz Chiquinho. O juiz Chiquinho começa a responder um processo criminal. Já vimos que juiz é julgado aonde? No Tribunal de Justiça. Caiu para ser relator, ou caiu para ser um dos membros julgadores, o João, que é a esposa da Maria, e a Maria tem uma ação lá com o Chiquinho. E quem vai julgar esse Chiquinho é o João. Para evitar trocas de favores, a lei diz, o CPP diz, nesse caso, existe suspeição. Então o juiz é suspeito, o MP é suspeito, o perito é suspeito, quando o cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a um processo. Quando ele, o próprio juiz, né, o cônjuge dele, o parente ou consanguíneo até terceiro grau, inclusive, sustentar uma demanda, ou seja, ele está como advogado, ou então ele responder um processo, ele está como advogado ou parte, ou então ele responder um processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Então, eu, Sidney, sou juiz e tenho um processo na 17ª Vara Civil. O juiz da 17ª Vara Civil tem um processo criminal comigo. É óbvio que para evitar que ele me ajude lá e eu ajude aqui, a lei coloca que ele é suspeito. Também é suspeito, isso aqui, vocês que ainda vão ser advogados, prestem atenção nisso aqui. É suspeito o juiz que tiver aconselhado qualquer das partes. Às vezes, o advogado pede para falar com o juiz, pede para falar com o desembargador, e eu já vi isso, inclusive era professor, e ele pede um conselho para o juiz. E ele levou na cara, foi do desembargador nesse caso, ele levou na cara, o desembargador disse, rapaz, se eu lhe aconselhar aqui, eu não vou mais poder julgar. Ou seja, o juiz, o MP, o advogado, ele não, o advogado público, né, no caso o defensor público, ele não pode aconselhar qualquer das outras partes. O advogado, né, o defensor público fica mais tranquilo porque ele não vai julgar nada e ele tem que aconselhar a parte dele. Se ele aconselhar a outra parte também, ele pode estar cometendo um crime de patrocínio simultâneo, que aí você já vira em penal 3. Mas o fato é que o juiz ele não pode aconselhar qualquer das partes e às vezes o advogado vai querendo o conselho do juiz. Cuidado para não incorrer nesse erro. Também é suspeito se o juiz for credor, ou devedor, ou tutor, ou curador de qualquer das partes. Olha aí, a parte está me devendo dinheiro e eu vou julgar uma demanda da parte contra o Banco do Brasil. Eu digo, menino, eu vou logo dar procedente para a parte, porque é bom que a parte ganhe o dinheiro e me paga logo. Então, se o juiz for credor, devedor, tutor, curador de qualquer das partes, esse juiz ele é suspeito para poder julgar. Ele
processo, ele não pode julgar aquele processo. Percebam, turma, que todas as causas de suspeição são causas externas ao processo, não tem causa interna. E, finalmente, se o juiz for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Então, eu vou julgar o caso da empresa X, no qual eu sou acionista. Óbvio que eu sou suspeito para julgar aquele processo. Tudo bem, pessoal? O caso de impedimento e o caso de suspeição. Suspeição são 6 casos exemplificativos, impedimento são 5 casos taxativos. Deixa eu colocar aqui. Não falei que ele iria mencionar meu nome. O 254, mesmo que já tenha encerrado o processo, deixa eu ver o 254.2, só um minuto. 254.2. Como assim mesmo que já tenha encerrado? Tá. Sim, mesmo que tenha encerrado, mas encerrado que tu diz trânsito em julgado, Gutierrez, como regra, sim, tá? Porque agora, de todos os artigos, vem o artigo mais difícil, que é o artigo, Gutierrez, eu estou te falando isso, porque é o artigo que fala que esses impedimentos e suspeições, ele acaba com o casamento. Porém, esse artigo tem 3 regras, que é o que vai ser mais difícil. E é o único artigo que exime. Como não tem falando que o processo já acabou, para responder a tua pergunta, Gutierrez, eu entendo, e aí eu preciso procurar, mas eu confesso que faz tempo que eu não vejo situações nesse sentido, eu entendo que mesmo que tenha acabado o outro processo, ele não pode julgar. Ele tem que se declarar impedido. Mas isso aí é uma coisa para ver na prática, né? Eu não lembro de ter muita... É muito complicado a gente alegar, pessoal, suspeição de magistrado. Eles se sentem muito ofendidos, entendeu? É o que eu noto. Eu noto pessoalmente, eu noto no processo que eu já fui parte, e noto também em processo já fui parte civil, tá? Nunca respondi criminalmente nada, não. E também por esse fato aí do Gilmar Mendes, cara. Parece assim que é um demérito você se declarar suspeito, entendeu? Enfim, mas só tem um artigo, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, o 255, que fala quando acaba o impedimento e a suspeição decorrente do casamento. A gente já viu que o impedimento e a suspeição, elas podem se dar pelos seus parentes por afinidade, que são os parentes do seu cônjuge. E até terceiro grau, inclusive. Só que você pode me perguntar, professor, eu não estou mais casado, o juiz não está mais casado, e aí ele pode atuar no processo em que a sogra dele é parte, já que não está mais casado? Como regra, não. Então, o artigo mais difícil para a gente aprender hoje, o que é mais difícil de decorar, né? Que aí dá para decorar por esse bizu que eu falei para vocês, interno e externo. Mas o que é mais difícil de decorar é o 255, o 255 tem 3 regras. E eu quero começar de trás para frente. A primeira regra é que você nunca, nunca, nunca vai poder julgar um processo. O impedimento e a suspeição nunca vai acabar, nunca, em relação ao seu sogro, seu padrasto, seu cunhado, seu genro ou seu enteado. Nunca. Nunca vai acabar. Ou seja, por mais que um juiz ele pode, enquanto casado, atuar num processo em que a sogra dele é parte, não. Mas ele se divorciou. Ele pode continuar atuando no processo em que a sogra dele é parte? Não, nunca mais. Então, uma vez que você tem um sogra, uma vez que você tem um padrasto, ainda que o seu padrasto tenha se divorciado da sua mãe, ou a sua madrasta tenha divorciado do seu pai, no caso você é juiz, né? Então, ainda que o padrasto do juiz tenha se divorciado da mãe dele, ainda que a madrasta do juiz tenha se divorciado do pai dele, ele vai poder atuar no processo do padrasto? Não. Mas se separou, professor? Não. Também no cunhado, também não vai poder atuar, nem no genro, nem no enteado. Nunca, nunca. Para essa galera aqui, ó, uma vez que você teve um sogro ou sogra, padrasto ou madrasta, cunhado ou cunhada, genro, ou ainda enteado, você nunca mais vai poder atuar num processo em que eles forem partes. O impedimento e a suspeição sempre vai continuar. Deu para entender até aí? Beleza. Turma, o impedimento e a suspeição em relação aos seus parentes por afinidade, até terceiro grau, inclusive, cessa tão somente se tiver o divórcio e vocês não tiverem filhos, ok? Ou seja,
O que eu estou dizendo para vocês é que o casamento, a dissolução do casamento, divórcio, faz cessar o impedimento e a suspeição no que diz respeito aos seus parentes até terceiro grau, inclusive por afinidade. Ok? Regra. O casamento, o divórcio, ele faz acabar o impedimento e a suspeição em relação aos parentes da sua esposa ou do seu ex-esposo ou da sua ex-esposa, ok? Mas se vocês tiverem filhos, nunca vai acabar. Então, se você é um juiz, era casado e teve um filho com essa pessoa, ainda que você se divorcie, você sempre vai continuar impedido ou suspeito em relação aos parentes dela. Agora, a regra, então, no meu ponto de vista, vira exceção. De maneira que a gente pode interpretar assim, ó, o impedimento à suspeição decorrente do parentesco por afinidade cessa pelo casamento, pelo divórcio, quando não tem filho. Então, o impedimento e a suspeição dos seus parentes por afinidade só vai cessar pelo divórcio quando não tem filho. Porque se tiver filho, não cessa e nunca vai cessar, ainda que tenha filho, para o sogro, para o padrasto, para o cunhado, para o genro ou para o enteado. Deu para entender essa parte, pessoal? 255? Deu para entender? Lá o Assis está dizendo assim, o Júnior. Lá no fórum, eu vejo vários juízes atenderem reservadamente apenas advogados de uma das partes. No âmbito do processo penal, não. Atender é um direito do advogado. E vocês, enquanto forem advogados, briguem por esse direito, certo? A OAB, até representada pelo professor Leandro Vasques, que foi ex-professor da Unifor, ela entrou com ação para obrigar os juízes a atenderem por videoconferência na época de pandemia. Porque os juízes não estavam querendo atender. Assim, o juiz não estava querendo, não estava atendendo. O fato é que briguem enquanto advogados por esse direito sagrado do advogado ser recebido pelo juiz, pelo desembargador. Mas não é para o juiz aconselhar, é para explicar melhor um processo, é para pedir um andamento mais célere do processo. Eu mesmo, quando fui parte do processo, o pobre do juiz, eu acho que ele pegou uma raiva mortal de mim, porque eu ia lá todo o tempo, processo para julgar há 3 anos e o cabo não julgava. E o fato é que acabou, né? Graças a Deus. Teve que acabar por meio de conciliação, já falei para vocês. Mas o fato é que é um direito que tem a parte, principalmente o advogado, do juiz receberem. Briguem por isso. Não, pois a sogra é para sempre. Pois é, o direito civil já ensina que sogra é para sempre. Aí todo mundo está entendendo, graças a Deus. O Gutierrez diz assim: creio que o atendimento serve para aquele ditado. Quem não é visto é perfeito, Gutierrez. Perfeito. É exatamente por isso mesmo. Quando você fica lá enchendo o saco, o processo anda. E, infelizmente, isso está mudando, tá? Isso eu noto que está mudando. Mas, infelizmente, meu amigo, se você não ficar, enquanto advogado, indo no processo, ou ter um advogado que você contrate, que vá para você pro processo o tempo todo, assim, pelo menos uma vez por mês, meu amigo, seu processo não anda nunca. Graças a Deus, virtualizaram. E como virtualizar, é possível ver quanto tempo está lá o processo em andamento. E aí o TJ coloca a meta, que é a GAN. Então a gente servidor, o juiz, tem que dar andamento aos processos, senão ele não ganha essa tal da GAN. Aí o processo começa a andar. Mas sentenciar que é bom, já que é para o juiz e ele não vai ganhar nem mais nem menos, demora pra caramba. Vamos lá. E eu já disse para vocês, né? Nós somos a justiça mais morosa do Brasil até 2018. Aí no ranking de 2019 a gente subiu 7 posições. E o nosso presidente, ele é muito bom, do TJ, desembargador Washington. O Júnior está dizendo assim: no caso em que você explicou sobre os descendentes, também vale para o filho adotivo. Sim, não existe distinção entre filho biológico e adotivo, viu, Júnior? Então vale. Então vejam, impedimento, é mais fácil vocês gravarem assim, ó. Impedimento e suspeição em relação aos parentes por afinidade nunca acaba. Nunca acaba. Só vai acabar pelo divórcio se não tiver filho. Ponto. O resto nunca acaba. Fechou? Então eu vou continuar. Agora, turma, vai fluir bem mais rápido, bem mais tranquilo agora. A suspeição não pode ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz de propósito ou der motivos para criá-la. Então eu vou ser julgado por um juiz que ele é conhecido por ser super caneta pesada. Aí eu digo, vou ser julgado por ele, não vou fazer ele ter raiva de mim. Eu chego lá, você é um baitola, é um corno, é um filho da puta. Se eu injuriei o juiz de propósito, se eu dei causa propositadamente para o juiz ficar suspeito de julgar aquele meu processo, essa suspeição não vai ser declarada.
Quanto ao Ministério Público, pessoal, a gente já falou 200 vezes, o Ministério Público cabe, ou ele é fiscal da lei, ou ele é parte do processo, promovendo privativamente a ação penal pública. A gente já falou disso da ação penal. E o último artigo do Ministério Público fala que é aplicada ao Ministério Público as prescrições relativas à suspeição e impedimento do juiz. Então aqui é tudo tranquilo. Então tudo que eu falei para o juiz, eu já falei que vale também para o intérprete, para o perito, para os auxiliares da justiça, vale para todo mundo. E vale para o MP. Do acusado e seu defensor. Perceba que não existe acusado sem defensor. Tanto não existe acusado sem defensor, e o defensor aqui é o advogado ou o defensor público. Tanto existe, só existe acusado com defensor que o Código de Processo Penal botou junto, ó, do acusado e seu defensor. Primeira coisa bem tranquila, eu já vi, turma, nos atendimentos aí dos EPJs da vida, eu já dei aula em várias instituições de ensino superior, certo? A melhor são as duas que eu trabalho. Mas antes delas, eu trabalhei em outras que eu vi um professor de EPJ pedindo que a outra parte, para entrar com a ação, tudo bem que era cível, mas vale aqui para o penal também. Eu vi um professor orientando o aluno a pedir ao assistido a documentação pessoal da pessoa que ela vai entrar. Então, eu quero entrar com a ação contra o Vitor, e aí eu tenho que descobrir qual o nome completo do Vitor, qual o RG do Vitor, qual o CPF do Vitor, que da onde, pessoal, isso existe? Lógico que isso não existe. Aí eu fiquei olhando assim, minha gente, o mundo tá perdido. Mas o fato é que o artigo 259 do CPP diz assim, ó, a impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou qualificativos não retarda a ação penal. O MP, quando vai processar, não precisa saber do nome completo dele, quem é o pai, quem é a mãe, qual é a filiação, qual é o RG, qual é o CPF, não impede. Quanto mais dados ele tiver, ótimo. Mas também se não tiver, não retarda. E aí, professor, o que é que vai fazer? Quando for possível identificar a identidade física da pessoa. Outro dia, pessoal, saiu um mandado para eu achar o João do Góis, que mora na praça do bairro São Miguel. Quem é João do Góis? O que é que eu tenho lá em relação a ele? Tenho nada. Mas saiu. E eu tenho que ir lá atrás dele. Então, se é certa a identidade física, você não precisa ter o nome completo da pessoa, você não precisa ter a filiação da pessoa quando é certa a identidade física. Então, o que o MP precisa é dar elementos para que o oficial de justiça possa achar o cara e citar o cara sabendo que é ele mesmo. Então, quanto mais dados, melhor. Mas se não tiver, não tem problema. Até porque o código diz que a qualquer tempo no curso do processo, do julgamento ou ainda da execução penal, se for descoberta a qualificação do cara, faz-se a retificação nos autos sem prejuízo da validade dos autos precedentes. Então, eu trabalhei também em Tabuleiro do Norte, galera, é impressionante como lá a galera muda os nomes. Ou por um apelido ou muda de nome mesmo. Meu nome é Sidney, eu passo a me chamar Rafael. E todo mundo só me chama de Rafael. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de gente que eu chego na casa e digo assim, por favor, o João Pereira dos Anzóis está aí? Não, não conheço não. Aí vai a vizinha e diz assim, menina abestada, é teu irmão. É meu irmão? Pessoal, vocês vão ficar, parece brincadeira. Na primeira vez eu comecei a rir, eu pensei, povo retardado. Só que depois, isso acontece com tanta frequência, de nem o irmão saber o nome do outro, que usa apelido, usa outro nome, que você passa a pensar, poxa, se for preciso o nome dele todo mesmo, ninguém vai achar ninguém. Então, quanto mais você tiver, tem um nome, tem um apelido, ótimo, mas também só tem um apelido, beleza, o oficial de justiça vai lá. E a qualquer tempo, quando descobrir tudo dele, faz a retificação nos autos. Atençãozinha para uma atualização jurisprudencial agora, tá? Turma, eu vivo dizendo para vocês que quem foi intimado para o juiz e não for, sofre condução coercitiva. Testemunha foi intimada, perito foi intimado para comparecer a uma audiência e não for, sofre condução coercitiva. Então, se um dia você receber eu lindamente na sua casa, eu vou lá de bonezinho, óculos escuro, todo gatinho e tal, agora vai ter de máscara, né? E aí eu vou na sua casa te intimar para ir para a tua audiência. Não importa, você tem que ir, meu amigo. Seja como testemunha, seja como parte, seja como acusado. Aí o que é que acontece? Se você faltar, você pode sofrer, entre outras coisas, condução coercitiva. Contudo, para o acusado, o Supremo relativizou isso nessas duas ADPFs.
a 395 e a 444. O artigo 260 vai falar assim, ó, se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato, que sem ele não possa ser realizado, a autoridade, no caso o juiz, poderá conduzi-lo à sua presença. Ou seja, eu, Sidney, vou fazer uma condução coercitiva. Nessa DPF, o Supremo determinou que não pode haver condução coercitiva do acusado para o interrogatório dele. Porque, como a gente já estudou, existe o princípio do nemo tenetur sede tegere, ou de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Ora, o acusado, na hora do interrogatório dele, ele tem o direito de autodefesa, que ele pode renunciar a esse direito de autodefesa. E ele tem direito ao silêncio. Então, se ele falta, ele está exercendo esse direito ao silêncio. Ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Então, hoje, lembrem que o Lula foi até de maneira, não defendendo o Lula, tá? Pelo amor de Deus, já morri de falar sobre isso com vocês. Eu defendo aqui a justiça, a lei. Nunca o Lula, nunca o Bolsonaro, nunca quem quer que seja. A gente, quanto operador do direito, a gente tem que defender a lei, a Constituição, acima de tudo, para todo mundo. E o Lula, ele foi de maneira inadequada, de maneira errada, até já falei isso para vocês, conduzido coercitivamente porque não teve nem a intimação prévia. O que fez surgir a nova lei de abuso de autoridade, que entrou em vigor agora dia 4 de janeiro desse ano, dizendo que se o juiz mandar buscar coercitivamente qualquer pessoa sem prévia intimação, esse juiz vai incorrer em abuso de autoridade. Mas o fato é que, muito embora o Código de Processo Penal permita a condução coercitiva do acusado para o interrogatório dele, o Supremo nessa ADPF diz que essa parte não foi recepcionada. Não é possível mais fazer a condução coercitiva do acusado para fins do interrogatório dele. Por quê? Porque o acusado tem o direito da não autoacusação, da não autoincriminação. Ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Aí o mandado de condução coercitiva contém, além da ordem da condução, os requisitos do mandado. O 261, morro de dizer para vocês, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem o defensor. Qualquer ato processual sem defensor, nulidade absoluta. Qualquer ato processual sem defensor. Então, se eu citei um cara hoje, esse cara fugiu, o processo vai seguir. Ou com defensor público ou com defensor dativo. E você que está passeando pelo fórum, e vamos supor que um dia eu estou sendo, vou para minha audiência, né? Eu estou sendo acusado, eu vou para minha audiência e meu advogado falta e não justifica. Se meu advogado falta e não justifica, o juiz vai sair da vara dele, vai olhar no fórum, se não tiver defensor público, óbvio, vai olhar no corredor e vai te ver. E vai dizer, ei, você tá tão bonito, tá muito apressado, faça aqui uma audiência comigo. Se você não tiver uma boa desculpa, meu amigo, você é obrigado a ir, porque senão você paga multa, como você vai ver agora. Por quê? Porque não pode, de jeito nenhum, qualquer ato do processo penal existir sem advogado. Então, o cara foi citado, fugiu. Se ele foi citado, fugiu, vai ter o processo normalmente contra ele. Só que aí esse processo, que vai ser contra ele, vai ser nomeado um advogado dativo ou um defensor público. A todo tempo, esse cara tem o direito de voltar e constituir novo advogado. Mas esse novo advogado vai pegar o processo da forma como está. Então, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. A defesa técnica, que é o advogado, quando realizada por defensor público ou dativo, sempre será exercida por meio de manifestação fundamentada. Então, por qual motivo o cara não contratou um advogado? É porque ele não quis? É porque ele não tinha dinheiro para pagar? Então, a defesa técnica, quando ela for por defensor público ou dativo, aí se for dativo é o Estado que paga. Já falei para vocês da audiência de custódia, lembra? Teve um advogado que tirou 91 mil, só sendo advogado dativo, pago pelo Estado do Ceará. Pois é. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida por meio de manifestação fundamentada. O juiz tem que dizer por qual motivo expressamente. O artigo 262 pode riscar, era da época que não existe mais esse artigo, era da época que a minoridade civil era diferente da penal. O 263 vai falar, se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado o defensor pelo juiz. Ressalvado o direito do acusado de, a todo tempo, nomear outro defensor, outro advogado de sua confiança, ou mesmo o acusado se defender caso tenha habilitação de advogado. O acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários
do defensor dativo ou do defensor público, arbitrados pelo juiz. Então, se eu, Sidney, tenho dinheiro fui citado, não apresentei resposta à acusação no prazo, meu processo foi para a Defensoria Pública, segui todo com a Defensoria Pública me patrocinando. No final do processo, o juiz nota que eu tenho dinheiro, o juiz me condena a pagar honorários para a Defensoria Pública. E se for um advogado dativo, para o advogado dativo. Se eu não tiver condição de pagar, quem paga é o Estado. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa, aí você pode cancelar isso aqui, a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados o juiz. Por isso que você tem que ter um motivo muito relevante para quando o juiz te chamar na porta do fórum, dizer assim, vem cá, participar de uma audiência, tem que ter um motivo muito relevante para não ir, porque senão o juiz te aplica multa. O defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Isso acontece demais, e tome cuidado. Você é contratado para fazer um habeas corpus. Aí tu entra com habeas corpus, e aí a vara, quando começa o processo mesmo, te coloca como advogado daquela vara, daquele cara. E aí tu não tá nem sabendo o processo está correndo, meu amigo. Você tem que dizer que você só foi contratado para fazer um habeas corpus. Você tem que documentar dizendo que você só foi contratado para aquilo que você não é obrigado a continuar no processo pelo qual você não foi contratado. Agora, se você foi contratado pelo processo e quer abandonar a causa, meu amigo, você tem que ter uma desculpa muito boa. Por quê? Porque o defensor não pode abandonar o processo, senão por motivo imperioso. Que motivo imperioso é esse? Se você abandonar o processo e não comunicar ao juiz, você vai sofrer uma pena de 10 a 100 salários mínimos. A audiência pode ser por motivo justificado, pode ser adiada, se por motivo justificado o defensor não puder comparecer. Então ele está indo para a audiência, bateu o carro, está com Covid, está internado. Aí ele avisa e a audiência é adiada. Contudo, o advogado tem que provar esse impedimento dele, que ele não pode comparecer até a abertura da audiência. Se o advogado não comparecer à audiência e não provar por que ele faltou, o juiz não vai determinar o adiamento de ato algum, caso ele não prove. Devendo nomear um defensor substituto, que pode ser o público dativo, ainda que provisoriamente só para efeito do ato. Finalmente, turma, já está acabando a nossa matéria. A Constituição... não, falta falar das assistentes ainda. A Constituição de defensor independerá de instrumento de mandato se o acusado ou indicar por ocasião do seu interrogatório. Então não precisa de procuração se o acusado disser, não, ele é meu advogado. E finalmente, nos termos do 252, que é o caso de impedimento, não funcionarão como defensores os parentes do juiz, que são os casos de impedimento que a gente já falou. Galera, assistente de acusação, deixa eu passar logo para cá. Funcionário da justiça, só tem isso, ó, a prescrição sobre suspeição e também impedimento dos juízes se estende aos serventuários e funcionários da justiça. Técnico judiciário, oficial de justiça, analista, do que lhe for aplicável. E, finalmente, o código chega e fala mais 4 artigozinhos, 5, aliás, não, é mais, 3, 6, 7 artigos sobre peritos e intérpretes, e esses artigos vocês vão estudar mais quando vocês forem ver provas com o professor de processo penal 2. Porque a primeira prova que você vai estudar em processo penal 2 é o exame de corpo de delito. No exame de corpo de delito, você vai ver os peritos. E aí o professor vai falar para vocês sobre a parte dos peritos. Na minha matéria, o que eu quero que vocês saibam é que os casos de impedimento e suspeição dos juízes se aplicam também para os peritos e intérpretes, como eu já falei. Para a gente acabar a nossa matéria mesmo, faltam só os artigos relacionados ao assistente de acusação. Quem é esse assistente de acusação? Vamos respirar um pouco, eu vou ver se vocês têm dúvida. Acho que tem. Eita, um monte. Vamos lá. Já tive a oportunidade de ver alguns, o Júnior, processos penais nos quais o acusado, cara, é só o que tem. Zé Pequeno, Brinquedo do Cão, é só o que tem, cara, só o que tem. O Vitor disse assim, Sidney, no caso da testemunha que é intimada, mas não tem grau nenhum de proximidade com o réu, ou seja, seria uma testemunha sem nada a acrescentar, exatamente por não ter ciência do fato e nem do comportamento do acusado. Nesse caso, teria hipótese da testemunha se abster da intimação? Não tem. Não tem, Vitor. Se for intimada, tem que ir. É muito engraçado, eu vejo muito isso como oficial de justiça, eu intimo a pessoa. Quem foi que mandou botar o meu nome lá? Não autorizei ninguém a mandar meu nome lá, não. Vocês vão estudar isso mais
detalhadamente, Vitor, em processo penal 2, vocês vão começar a estudar exame de corpo de delito, quando vocês verem provas, e depois vocês vão estudar testemunha. E aí, a testemunha, se ela for intimada, ela tem que ir. E todo mundo pode ser testemunha. Menor, maior, doente mental, qualquer pessoa pode ser testemunha, qualquer pessoa. Aí vocês vão ver os casos em que ela pode se abster, em que ela pode se recusar, que aí vou deixar para o professor em processo penal 2, mas se ela for intimada, ela tem que ir. Quando chegar lá, se o juiz notar que ela não sabe do que está falando, o máximo que o juiz pode fazer é dispensá-la e não contar para o número de testemunhas que a pessoa pode ter. Então, por exemplo, no procedimento ordinário, você vai estudar isso em processo penal 2, pode cada parte rolar até 8 testemunhas. Então, eu fui processado por roubo, eu posso rolar até 8 testemunhas. Uma das testemunhas que eu rolei não sabe nada. Se o juiz constatar que ela não sabe nada, aí ela não vai contar para esses 8. Tranquilo? Aí lá, no caso do defensor público, ele pode se recusar em alguma hipótese? Pode, por foro íntimo, ele pode se recusar, só que aí dentro da defensoria pública vai ter que nomear um outro defensor público para ele, né? Até porque a justiça, a defensoria pública existe para garantir advogado para todo mundo. Então, se você tem condição de pagar, se eu tenho condição de pagar, eu não vou pela defensoria pública. Mas, no processo penal, até já falei para vocês, mesmo sendo rico, eu posso ser atendido pela defensoria pública. Contudo, a gente acabou de ver se ao final o juiz notar que eu tinha dinheiro para contratar advogado e não contratei, o juiz realmente vai mandar eu pagar honorários para a defensoria pública. Então, pode, Alain, ele se recusar, contudo, tem que nomear um outro defensor público para a pessoa, porque ninguém pode ser acusado criminalmente sem o seu defensor. O Vitor está dizendo assim, entendi, porque eu já presenciei uma situação dessa na defensoria e a testemunha havia me questionado e eu respondi isso que você falou. Show. Aí, Elaine, entendi, obrigado, valeu, mestre. Show de bola. Bom prazer, pessoal, bom prazer. Ah, turma, olha aí uma coisa boa. A Unifor tem mais de 1.200 professores, né, como vocês sabem. E foi pedido indicações de 4 professores, 5 professores, eu acho, que tiveram experiências exitosas durante a quarentena, essa aula online. Pois é que eu não fui? Legal, né? Eu fiquei muito feliz mesmo. E aí, publicamente, eu agradeço todos vocês, né? Já agradeci meus outros alunos de filosofia, e agradeço em especial a minha querida monitora Janete, sem ela não tinha nem andado. Aí eu não sei nem o que vai acontecer, eu só sei que eu recebi uma mensagem que eu fui indicado da assessoria, né, como experiência exitosa, não sei o que mais lá, mas fiquei muito feliz mesmo. Obrigado mesmo. Contribuiu muito vocês, tudo que vocês fizeram, falaram, eu acho que chegou, enfim. Mas fiquei, lá vem aumento, chega aumento, eu tô na quarentena. A Unifala tem um plano de cargos e salários. São 18 níveis. 19. Aí eu tô no 18, 18º. O próximo é titular. E eu só posso virar titular, professor efetivo, não sou efetivo, mas só posso virar um professor efetivo titular quando abrir vaga. Quando é que vai abrir vaga? Nunca. Aí eu fico lá, não posso mais ter aumento de salário, não, vai dar certo, Deus tá vendo. Turmas em EAD, pois é, eu soube conduzir bem minha turma em EAD. Show, eu fiquei muito feliz. Obrigado, galera, obrigado mesmo. E assim, isso não teria acontecido se não fossem vocês falando. Então, nada mais que eu tenho que fazer do que gratidão a todos vocês. Assim, eu me esforço, mas é mais mérito de vocês. Bora lá, turma. Nossa última parte, tá? Pra gente conversar um pouco. Deixa eu botar aqui pra gente conversando. Turma, os assistentes. Quem é o assistente? Eu já falei para vocês várias vezes do caso do militar que matou os 2 residentes em medicina lá no Iguatu. Eram 2 irmãos, um brigou com o militar sacou a arma, o outro se envolveu na briga, outro irmão, e o militar matou os 2. Esse julgamento houve o desaforamento, vocês já estudaram comigo, que é desaforamento, muito embora vocês vão ver depois em processo penal 2, e o processo saiu do Iguatu e foi julgado em Fortaleza. Aí esse processo foi julgado em Fortaleza, e como é um homicídio, a gente já viu na matéria ação penal que a regra é que todos os crimes são de ação penal pública. Então, quem processa a maioria dos criminosos é o Ministério Público. Só que a gente não pode esquecer que tem uma vítima. No caso desses 2 residentes de medicina que morreram, são os pais dele as vítimas. A gente não pode esquecer que todo crime, ou quase todo crime, tem uma vítima. E a maioria dos processos criminais, quem processa é o Ministério Público, e a vítima. Então, exatamente para valorizar um pouco a vítima, surge a figura, em 1941, do chamado assistente de acusação, ou só assistente. O assistente de acusação,
é aquela pessoa que é a vítima, ou o SECAD, se a vítima estiver morta, como o caso dos dois irmãos, o SECAD, companheiro ou cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É a vítima, ou se a vítima estiver morta, o SECAD, companheiro ou cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, que eles têm o direito de contratar um advogado e entrar e se habilitar no processo como assistente de acusação. Eles vão ajudar o Ministério Público a condenar o cara e a conseguir a maior pena possível. E por que eu falei dos residentes em medicina? Porque o processo foi transferido aqui em Fortaleza e a família contratou um dos melhores advogados criminalistas, que é o Paulo Quezado. A família contratou o Paulo Quezado e o Paulo Quezado atuou como assistente de acusação. Ficou o militar sendo defendido pelo professor Delano Cruz, que é professor da Unifor, e ficou o Paulo Quezado junto com o Ministério Público acusando esse militar e conseguiram a condenação e o militar está preso até hoje. O fato é que o assistente de acusação, ele é então o advogado da vítima ou do SECAD, que vai entrar após o recebimento da denúncia. E ele pode entrar a partir do recebimento da denúncia até transitar em julgado o processo. Ou seja, não existe assistente de acusação em época de inquérito policial. O que é o recebimento da denúncia? O MP vai fazer a denúncia, vai entregar para o juiz. O juiz vai decidir se recebe ou se rejeita. Se o juiz receber a denúncia, a partir daí, o advogado, representando a família da vítima, ou mesmo a vítima, pode se habilitar no processo, pode pedir a habilitação, na verdade, no processo, para atuar como assistente de acusação. O juiz vai decidir se aceita ou não esse assistente de acusação, e antes do juiz decidir, ele precisa intimar o MP, para o MP decidir se, para o MP dar um parecer se aceita ou não isso. Porque o que acontece? Acontece muito no júri. Júri tem duas fases. A segunda fase, que é o debate oral no júri, que para o advogado é a mais fácil, é a segunda. Antes dessa segunda fase, tem a primeira, que, galera, é muito trabalhosa essa primeira. Sabe o que os advogados fazem? Boa parte. Deixa o MP tocar a primeira parte todinha. Quando é na segunda fase, que já tá tudo pronto, que o advogado só vai brilhar, discursar, não sei o quê, aí o advogado vai e pede a habilitação como assistente de acusação. E aí o MP pode dar o parecer negando, assim, pedindo para o juiz negar, e quem vai decidir é o juiz. Se o juiz habilitar ou negar, isso não cabe recurso. Então, o meu advogado pediu para entrar como assistente de acusação, o juiz negou, não cabe recurso. O juiz aceitou, não cabe recurso. Então, o assistente de acusação é um advogado contratado pela vítima para ajudar o Ministério Público nas ações penais públicas a processar o cara, a conseguir a maior pena. O assistente de acusação, ele pode ser admitido do recebimento da denúncia até o final do processo, até o trânsito em julgado. Mas ele recebe o processo no estado em que se achar. Para a gente terminar de falar do assistente de acusação, que eu resumi todos os processos, todos os artigos, eu preciso só ver mais 2 artigos com vocês, tá? Um é o 270, que vai falar assim, ó, o corréu, turma, significa 2, contém 2, 3, 4 réus. O corréu, no mesmo processo, não pode intervir como assistente do Ministério Público. Estou eu e o Vitor sendo processados. Nós somos réus. Eu não posso contratar um advogado e pedir habilitação nesse processo como assistente de acusação para ajudar a condenar o Vitor. Por que eu não posso fazer isso? Porque nesse processo eu já sou réu. E o réu não pode ser réu e assistente de acusação ao mesmo tempo. Porque senão ele seria autor e defesa. Seria autor e defesa. Então não dá. E finalmente, turma, o que eu quero ver sobre assistente de acusação com vocês é o que ele pode fazer. Prevalece na doutrina que o que o assistente de acusação pode fazer está taxativamente previsto no artigo 271, quando fala assim, ó, ao assistente de acusação é permitido propor meios de prova, indicar testemunha, pedir a perícia, pedir interceptação telefônica, propor meios de prova. Também, quando as testemunhas estiverem sendo interrogadas, é permitido a eles fazerem pergunta à testemunha. Então, primeiro o juiz pergunta, depois o MP pergunta, depois o juiz pergunta se o assistente de acusação quer perguntar à testemunha. Essa parte de aditar libelos ou articulados não existe mais. Eram 2 peças que existiam no júri até 2008. Pode riscar do seu código. Aditar o libelo e articulados pode riscar.
Então, o assistente pode propor meio de provas, requerer perguntas às testemunhas, pode participar de debate oral. Lembram no júri que eu falei para vocês? Que ele vai lá participar do debate oral, pega a melhor parte, ou então no final do processo, que é o que a gente chama de alegações finais, ele pode participar de debates orais, ou ele pode ainda arrazoar recursos interpostos pelo Ministério Público. No processo penal, como regra, se tem 5 dias para interpor uma apelação. Se o MP interpôs uma apelação, ele pode arrazoar, trazer as razões desse recurso que o MP interpôs. Contudo, caso passe esses 5 dias e o MP não interponha recurso, ele mesmo pode interpor recurso, que é o que está principalmente no 598, quando tem inércia do MP, no prazo de 15 dias. Então, vamos supor lá no caso do Paulo Quezado, como assistente de acusação, no processo lá do militar. Saiu a sentença do militar. O MP ficou satisfeito com a pena lá do militar. O MP não recorreu. O que é que o assistente de acusação vai fazer? Vai esperar os 5 dias do MP para recorrer. Se o MP não recorrer, ele tem 15 dias, após esses 5, para poder entrar com a apelação. Então, o que é que o assistente de acusação pode fazer? Pode propor meio de provas, requerer perguntar às testemunhas, pode participar dos debates orais, pode ainda arrazoar recursos que o MP tenha proposto, ou pode ele mesmo entrar com chamada apelação subsidiária. Apelação subsidiária é matéria de processo penal 2, onde o professor vai falar que é quando o MP ele perder ele não entra com um processo, ele não entra com recurso, e aí a pessoa, o assistente de acusação, tem um prazo de 15 dias para apelar. Beleza, galera? E aí a gente acaba a nossa matéria. Que legal, né? O assistente está dizendo assim, Júnior, no caso de delação premiada, aquele que recebeu o tal benesse pode figurar como assistente de acusação? Não, porque se ele é delação premiada, ô Júnior, ele é réu. Então, na delação premiada, que é permitida em algumas leis, como a lei de organização criminosa, como a lei de drogas, que aí eu indico demais, penal 4, não deixe fazer penal 4, eu sei que não é obrigatório, mas são as principais leis do processo penal em penal 4. Todo mundo devia fazer penal 4. E aí, em penal 4, o que é que acontece? Em penal 4, você vai ver que na delação premiada o cara é réu. Se o cara é réu, não dá para ele ser assistente de acusação. Por quê? Porque ele não dá para ele ser réu e autor ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui mais. A Janete está dizendo assim, o professor é incrível, obrigado, dedicado, esforçado, competente, compreensível, não tenho palavra para descrever quando você gravar por tudo, eu também. E Janete dizia assim, ao migrar para processo penal 2, eu dou um jeito de carregar comigo. Viu? Deus foi muito generoso e me permitiu ser monitor aquele. Muito obrigado, é muito fofo mesmo. E galera, então é isso, a nossa última aula acabou. Só tenho a agradecer a todos vocês por tudo mesmo, de coração. Vocês são incríveis, assim, eu aprendo muito com vocês, sério mesmo, parece brincadeira, mas não. Aprendo muito mesmo, com essas considerações, com essas brincadeiras. Fico feliz que vocês tenham gostado, pelo menos a maioria, que vocês tenham conseguido chegar até aqui. Foi muito bom mesmo. E eu espero vê-los em breve, né? Seja nas disciplinas de estágio, processo penal 2. Show, brigadão, Elaine, Lara, a Inês, o Vitor. Show, galera. Luiz, obrigado. Débora, valeu. Show. Valeu, Ana. Michele também. Valeu, galera. E, contem comigo. O que é que vocês vão fazer aqui para a prova, tá? Resolver todos os exercícios. Se vocês tiverem dúvida, falem com a Janete, falem comigo, não tem problema, certo? Pode falar no Instagram também. Resolver todos os exercícios de competência e sujeitos processuais e comparecer ao GED no sábado, 4 horas. Prova, eu tenho certeza que vai ser 10. Viu? Sou fã de vocês também. Valeu, galera. Vou parar aqui a gravação e tô saindo. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado mesmo.